tudo bem? Como é que você tá, cara? Tudo jóia? Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo pra gente tratar aqui agora a respeito de como delegar atividades. Como é que você faz para liberar um pouquinho mais a sua agenda? Você focar de fato naquilo que é importante para você naquele momento. Vou te ensinar como é que você faz isso, hein? 7 passos, bora lá! Então vamos lá, meu amigo, antes de mais nada, se você não está inscrito nesse canal, já mete o peteleco aí nesse sininho para ser notificado em novos vídeos que vão surgir aí. Toda semana a gente está agregando valor para você. Além disso, deixa o seu curtir se você entender que esse conteúdo é importante e vai te ajudar. E além disso, deixa nos seus comentários qual que é a principal dor que você tem por não delegar atividades, beleza? Vamos lá, bora pro conteúdo. Então vamos lá, meu amigo, são 7 passos para que você consiga delegar as suas atividades e tornar uma pessoa, um profissional, né, mais livre para fazer aquilo que é mais importante para você. Exemplo, vamos supor que você seja o diretor de uma empresa, tá? Você, por exemplo, é o CEO de uma companhia, um diretor, você tem um cargo relevante dentro da companhia. Só que nessa companhia você é o piloto do avião. Só que imagina que, por vezes, você tem que parar de pilotar o avião para ir servir o cafezinho, porque o pessoal não sabe ali como tocar as atividades. Agora, pergunto para você, se o piloto do avião está servindo o cafezinho, quem está pilotando o avião? Pois é. Então é importante que cada um esteja ali tocando as suas atividades, fazendo bem o seu papel ali dentro de uma companhia, combinado? Então vamos entender como é que se faz essa delegação de atividades. São aqui 7 passos. O primeiro passo é a gente entender qual que é o nível de competência que a nossa equipe tem para desempenhar aquela atividade. Bom, e aí a respeito de competência, consiste aqui 3 fatores: conhecimento, habilidade e atitude. É o chá. O RH adora esse termo, né? Então, conhecimento, habilidade e atitude. O que é isso? É o desenvolvimento de uma competência. A competência, primeiramente, o cara tem que querer fazer. Claro que nós, como seres humanos, o tempo todo a gente vai ficar fugindo daquilo que a gente nunca fez, fugindo daquilo que a gente não sabe fazer. É natural. A gente sempre vai buscar fugir daquilo que a gente tem medo de executar por uma primeira vez, até porque a gente nunca fez. Mas eu preciso, primeiramente, querer. Bom, em seguida, eu preciso desenvolver o conhecimento daquele profissional a respeito daquele tema. Para desenvolver esse conhecimento, eu posso, através de treinamento, através de repente, eu executar a atividade e a pessoa acompanhar como é feito, eu explicar para ela, ou algo que eu gosto particularmente muito de fazer, que é gravar a tela do meu computador. O Windows, ele tem aí um recurso muito interessante, a partir de algumas versões, tá? Onde você aperta a tecla Windows mais a tecla G e ele grava a sua tela. Olha que legal. Então, se você tiver alguma atividade que é administrativa, que você vai mexer ali nas telas ali, vai mexer ali em algum software, em alguma coisa, né? E você pode gravar a tela, fica mais fácil, porque você grava a tela, vai gravando ali junto com o seu áudio, explicando aquilo que você está sendo, o que você está executando, né? A partir daí, passa para a pessoa, você consegue distribuir o conhecimento de uma forma mais fácil e escalável. Então, essa é uma baita recomendação. Bom, o cara tem conhecimento, você desenvolveu a atitude nele para que ele queira fazer, né? Olha, é importante para o seu desenvolvimento, porque o meu objetivo aqui é te formar para ocupar o meu lugar no futuro, para que eu também possa crescer. Só que se eu não formar um substituto, como é que eu saio do meu lugar? Só eu sei fazer o que eu sei? E aí eu não consigo delegar. Por isso, se você quer se desenvolver, eu preciso que você saiba fazer o que eu sei fazer também. Bom, isso aí é uma excelente estratégia para você delegar a atividade e motivar o cara a querer fazer aquilo que você faz. Bom, você deu conhecimento, a pessoa agora demonstra vontade, agora a gente só precisa desenvolver a habilidade. E a habilidade é a pessoa começar a executar as atividades ali. Entenda que nas primeiras atividades que ela for desenvolver, ela não vai fazer como você gostaria. É muito provável que isso aconteça, tá? Ninguém faria tão bem aquilo que você faria, né? Pois é, então, bom, se ninguém vai fazer tão bem quanto eu, não pelo menos no primeiro momento, então deixa eu fazer. Se você ficar nessa, você nunca sai dessa corrente, dessa bola de ferro que tá te prendendo nas atividades aí rotineiras. Combinado? Então, é natural que você deixe a pessoa fazer. Passe posteriormente para que você possa fazer uma análise, ver se era aquilo, se não. Vai dar retrabalho mesmo, faz parte, mas com o tempo ela vai desenvolvendo habilidade. E aí ela desenvolveu a competência
para que você consiga delegar de fato a atividade para que ela possa tocar. Bom, primeiro ponto então é a gente desenvolver a competência no colaborador. Boa! O nosso segundo passo agora é justamente a gente dar suporte a essa capacitação. Você já entendeu como o colaborador está. Agora a gente pode desenvolver aquele colaborador. Baseado nesse vídeo que você gravou, disponibiliza para que ele possa aprender. Baseado em algum script que você passou ali para que seja conduzido daquela forma, um atendimento, uma ligação. Agora desenvolva ele, acompanhe ele, faça com que ele de fato aprenda. Claro que em algum momento você vai ter que pegar na mão desse profissional e acompanhar com ele, ou deixar ele fazer e saber que ele vai errar por alguns momentos e dando pitacos ali no que ele pode ajustar. Então, se o primeiro passo é a gente entender o estado atual de conhecimento a respeito do pessoal, o estado atual a respeito da competência, o nosso segundo passo é a gente prover essa competência para ser desenvolvida. Feito isso, o mais difícil já foi. Agora basta a gente delegar a atividade. Se você não fizer isso, você não delegou, você delargou. Você largou na mão da pessoa lá e esperou que ela fizesse. Claro, não vai fazer nada do jeito que você queria. Você nem explicou o que ela tem que fazer, beleza? Bom, então vamos então para o nosso terceiro passo. O nosso terceiro passo aqui é para que você faça, de repente, alguns eventos para poder passar essas atividades à frente. Como assim, uma festa? O que você quer dizer com isso? Não, não. Uma reunião, um bate-papo, uma ligação. Por exemplo, a gente como consultoria, todos os dias eu faço reunião com a minha equipe para poder passar algumas atividades para eles ali e delegar aquilo que eles vão fazer no decorrer da semana ou no decorrer do dia. Bom, então toda segunda-feira eu faço uma reunião com as principais pessoas da minha equipe, passo ali, olha, hoje a gente vai fazer isso, eu queria que vocês façam isso, e no decorrer da semana, em cada um dos dias, a gente vai fazer isso. Considerando que essas atividades aí eu já passei para eles, eles têm competência suficiente para executar. Então os outros passos são fundamentais para que eu consiga delegar de fato, beleza? Bom, então essa reunião é uma reunião rápida, é uma reunião de alinhamento, tá? Então existem alguns modelos de gestão de projetos que o pessoal usa isso daí. Então a gente chama de daily, quando a gente está falando em métodos ágeis, por exemplo, no Scrum. A gente fala de gestão da rotina, quando a gente está falando em ferramentas, por exemplo, como a cultura Lean, né, o Lean Manufacturing, Lean System, o Six Sigma é o nosso acompanhamento ali dos projetos. Enfim, essas reuniões, elas são fundamentais para a gente delegar as atividades. Então, faça reuniões, por mais que seja ali por uma ligaçãozinha, e delega a atividade ou do dia a dia, e aí todo dia você tem que fazer essa reunião de forma rápida, ou você pode fazer uma reunião semanal e delegar o que aquela pessoa vai executar no decorrer da semana. O nosso quarto passo é que você busque ser objetivo nessa reunião. Tá? Então, quando você marcar a reunião para poder passar as atividades, busca ser mais objetivo ali nas atividades e deixar claro aquilo que a pessoa tem que fazer. Quanto menos informação, entre aspas, você passar, mais fácil ela vai entender o que é para ser feito. Desde que, claro, você já tenha criado a competência para ela. E aí o ideal é que você verifique o entendimento a respeito da atividade. Então, você vai dizer à atividade, ó, eu preciso que você faça a coleta dos tempos e faça uma cronoanálise no processo A. Combinado? Cronoanálise do início até o início da atividade. Tudo bem? Opa, tudo bem. Ficou claro? Ficou claro. Repete para mim, o que você vai fazer? Bom, eu vou lá no processo A e vou fazer a cronoanálise do início até o início do processo A. É isso? É isso mesmo, ótimo. É apenas uma forma de eu verificar que você entendeu o que eu te falei. Sempre que existe um desacordo com aquilo que foi falado, a culpa, entre aspas aí, é do comunicador. Você que não se fez claro a respeito daquilo que deveria ser executado. Beleza? Bom, então esse aí é o nosso quarto passo. O nosso quinto passo é utilize algum quadro de gestão à vista para isso. Eu sugiro aqui um quadro Kanban, uma ferramenta fenomenal para poder você fazer esse tipo de acompanhamento, onde eu tenho aquilo que está pendente para ser executado, em seguida, aquilo que está em execução, com quem está cada uma dessas atividades, e por fim, o que está concluído, ou o que está em uma fase de validação, ou qualquer coisa que seja. Mas eu sei como é que está cada uma das atividades ali delegadas. Tá? Uma ferramenta muito boa, eu particularmente gosto muito da ferramenta Trello, tá? Mas existem outros aí como Gira, Monday.com, Planner da própria Microsoft. Então você tem várias ferramentas aí que você pode fazer esse acompanhamento na delegação das atividades. O nosso sexto passo aqui é sempre você garantir
que ficou claro a quantidade de horas de dedicação em cada tarefa. Essa estimativa você vai estimar com a pessoa que vai executar a atividade, não baseada no seu conhecimento apenas, mas também na habilidade que ela tem naquela atividade, para que a gente possa falar, bom, você vai precisar cotar alguns desenhos, fazer o desenvolvimento de uma peça, ou você vai ter que fazer a atividade administrativa tal, fechar o balanço, montar o DRE, seja o que for, eu vou delegar a atividade para a pessoa e vou questioná-la a respeito também de quanto tempo você imagina que seja necessário para a gente executar essa atividade. Você pode tendenciá-la a um tempo, mas é importante que ela também coloque ali a sua opinião para que vocês cheguem em um consenso de quanto tempo é de fato necessário para ser executado e aí você entender se aquela delegação não vai ser uma delegação num sentido de vou delegar uma atividade de uma semana que o cara consegue fazer em um dia e ficar 4 dias de boa sem fazer nada. Não dá, né? Então é interessante que você saiba aproximadamente quanto tempo leva a atividade, entenda razoavelmente a habilidade da pessoa para saber se ela tem uma curva de aprendizado ainda e, consequentemente, leva um pouquinho mais de tempo para executar e considerar esse tempo adicional nessa atividade que você está delegando para saber se você não está delegando de mais ou de menos. Partimos então agora para a nossa última etapa. Muito bem, você delegou as atividades para as pessoas estão executando, você está acompanhando no seu quadro Kanban e as pessoas estão voltando ali verificando contigo. Olha, gestor, é isso mesmo que você queria? Olha, amigo, era isso mesmo? O departamento A, era isso aqui que você queria? Né? Ô, gestor, é isso? Poxa, é isso mesmo, muito bom, tá bem alinhado. Agora, é importante que nesse último passo, você sempre parabenize o bom trabalho executado. Parabenize aquele bom trabalho. Claro que essa parabenização não precisa ser um aumento, um incremento salarial para o colaborador, não necessariamente. Né? O intuito aqui é que a pessoa se sinta valorizada pelo trabalho que ela executou. Agora, quanto mais você consegue delegar as atividades para as pessoas, mais livre você consegue ficar e desde que ela consiga executar com habilidade e tudo mais, talvez você pode aí avaliar de repente uma promoção, ou sei lá o que for, né? Alguma gratificação, algum bônus, mas não deixe de parabenizar e quando a situação não sair como você gostaria, você também não vai meter porrada na pessoa, né? Você vai chegar, olha só, fulano, cara, o que você construiu aqui tá legal e eu entendo que pode ser ainda melhor, tá? Ele ainda tá um pouco aquém aquilo que eu gostaria que fosse, e eu entendo que você está numa fase de desenvolvimento, tá? Mas para o que você está fazendo aqui, pelo tempo que você tem aí de aprendizado e habilidade na atividade, até que foi um bom trabalho. Agora só precisa melhorar um pouquinho mais, que eu sei que você tem potencial para isso. Ficaria muito melhor se você fizesse o seguinte, ó, muda isso, muda isso, muda isso, muda isso, e vamos que vamos. Tudo bem? Então, dessa forma você consegue delegar as atividades, vai fazendo um acompanhamento e cada vez mais você vai tirando o pé daquelas atividades que não agregam tanto, mas que precisam ser executadas e que aí sim você tem mais tempo para executar aquelas atividades que de fato são importantes para você. Combinado? Meu amigo, minha amiga, se você gostou do conteúdo, já clica aqui no curtir. Eu já vou deixar aqui um material para você fazer o download de um modelinho de quadro Kanban em formato de plano de ação ali. E se você não está inscrito no canal, já clica aqui para se inscrever. Toda semana temos conteúdos novos para te desenvolver. Se você se interessar em se desenvolver ainda mais, nós temos aqui uma gama de treinamentos voltados para desenvolvimento profissional e consultoria para empresas aí saírem de um patamar e evoluírem ainda mais. Espero que você tenha gostado. Nos vemos nos próximos vídeos. Um grandíssimo abraço e até lá. Tchau, tchau.